Na frase, o acordo era revisado por ele, o verbo em destaque, o era, está em qual tempo e modo? Aqui você tem que tomar cuidado, gente, porque o verbo ser é um verbo anômalo. O que é um verbo anômalo? Não respeita nada. Não tem radical, mas eu sou é com S, tu és é com E, quer dizer, não tem nem radical, tá? E ele não segue nenhum paradigma de tempo verbal. Mas o era realmente é pretérito imperfeito do verbo ser. Eu era, tu eras, ele era, éramos, éreis, eram, né? Agora tem até a novela que está passando, ou não, já passou, né? Da Globo aí, que é baseada no romance, era vocês. Aquilo ali é pretérito imperfeito do indicativo. Então, a resposta correta ficou letra B. O verbo pareciam encontra-se conjugado no... Gente, quando for vá, ia ou em a, ó, vá, jogar, vá, né? Ia, dormia, ou em a, tínhamos, vá, ia ou em a, vocês podem guardar como vá em a, né? Quando for vá, ia ou em a, é pretérito imperfeito do indicativo. Então, a resposta é a letra D. Leia o fragmento a seguir para responder a questão. Trata-se de uma pessoa, como é cópia daquele anterior, né? Então é só repetição da questão aqui, né? Deixa eu ver. Repetição do texto, né? E não da questão. Trata-se de uma pessoa tão especial, tão rara, tão fundamental, que medirá os gestos e revisará os ímpetos. Faz questão de expor publicamente o que foi com fim em segredo, não dá chance para mentiras. O texto é o mesmo, tá? Mas a questão é diferente, ó. Os verbos sublinhados no fragmento estão conjugados no medirá, futuro do presente do indicativo, porque tem urá. Revisará, futuro do presente do indicativo, porque tem urá. Então, a resposta é a letra A. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no mesmo tempo e modo do verbo quererás. Quererás tem urá. Vejam, a legal é bem repetitiva nessa questão, né, gente? Tem urá lá com acento, que é o futuro do presente, tá? Estava, tem o vá, que é pretérito imperfeito do indicativo, não é o mesmo de quererás. Comeria é futuro do pretérito, e não futuro do presente, então não é a resposta, tá? Porque teoria. Estudasse é pretérito imperfeito do subjuntivo, porque tem o SSE, também não é a resposta. Foi é pretérito perfeito do indicativo, também não é a resposta. E a resposta é a letra E, será. Vejam que urá, que tem ererás, tem urá, será também tem urá. A alternativa que apresenta erro quanto ao uso indicativo da crase agora o assunto é crase, né? Os rapazes ficaram à distância, já está errado, tá? Já está errado, tá? Porque, gente, lá está errado porque os rapazes ficaram à distância, deveria ser à distância de 15 metros, à distância de 30 metros, para ter crase. Vejam que a Legale erra até na elaboração da questão, porque coloca duas respostas corretas. A resposta correta é a letra D, mas aí eles colocam a A também errada. Quem sabe a regra sabe que está errado. Tem que lembrar que casa, terra e distância, ó, vou colocar aqui no cantinho. Casa, terra, distância, só podem ter crase se forem determinados. Casa de alguém, terra de alguém, distância de tantos quilômetros, tá? Da maneira como eles colocaram aqui, com acento grave de crase, está errado, tá? Isso, qualquer gramática que vocês abrirem aí vai dizer isso, tá? Mas a legal, sabe como é, né? Então, os rapazes ficaram à distância, não é a resposta oficial, mas está errado, tá? B. Suas lembranças foram semelhantes às que tive anteontem à tarde. Essa está certa. Suas lembranças foram semelhantes. Vamos colocar aqui seus modelos. Seus modelos, trocando pelo masculino, naquele macetezinho. Seus modelos foram semelhantes aos que tive. Então, quando der ao, é porque tem crase no feminino. As que tive anteontem à tarde, ao meio-dia. Quando der ao no masculino, no feminino tem crase. Então, a letra B está correta. Fomos à casa dele, ó, tá certo? Ó, agora tá, vê como é legal, né? A casa tem crase, direitinho, casa dele, né? Que destoa da regra lá de cima, tá certo? Letra D, à chegada do aniversariante ouviram-se aplausos, né? A não ser que tenha sido um erro de digitação lá, né?
Mas esse a chegada tem que ter crase. Ou seja, ao chegar o aniversariante, eu poderia trocar por ao. Ao chegar o aniversariante, se dá para trocar por ao, é porque a chegada tem que ter crase, tá, gente? Então deveria ter, tá? Salvo, né, melhor, né, juízo, vamos dizer, né? Se realmente houve um erro de digitação, mas eu acho que não, acho que foi erro da questão mesmo, tá? Estamos todos à disposição da justiça, ao lado da justiça. Como deu ao lado, como deu ao, tem crase. Então a letra essa aqui, A ou D, vamos dizer, né? A ou D. Quanto ao uso indicativo de crase, assinale a alternativa correta. Ele costuma poetar a Olavo Bilac, essa é a resposta correta. Por quê, gente? Porque aqui eu posso dizer a moda do Olavo Bilac. Esse a moda de significa ao estilo de. Então, a moda do Olavo Bilac, quando a palavra moda estiver explícita ou subentendida, vai crase. Comi arroz à grega, seria a moda grega. Essas coisas nem existem lá na Grécia, né? Mas vai lá, as pessoas incríveis esse negócio. A moda grega, então tem que ter crase, tá bem? Bife à parmegiana, seria um bife feito à moda que é feito em Parma, na Itália, vai crase, tá bem? Quando for a moda, tem crase. Gota a gota não pode ter crase porque palavras repetidas nunca tem. Gota a gota, lado a lado, não tem. Remou insistentemente contra a maré, não pode porque contra é uma preposição. E depois de preposição, não pode ter crase. Submeteu-se a uma experiência desagradável. Também não pode ter crase, porque antes de uma não vai crase, já que uma já é artigo. A única exceção é uma de 1h da manhã ou 1h da tarde. Se eu disser cheguei a 1h da manhã ou a 1h da tarde, por se tratar de horas, vai crase, é a única exceção. Os funcionários, ao voltarem da viagem, encontravam-se dispostos a trabalhar, não pode ter crase, porque trabalhar é verbo no infinitivo, então proibido. Por isso a resposta correta realmente era a letra A. Quanto ao acento indicativo de crase, assinale a alternativa incorreta. O rapaz foi jogar a Tele Santana, a moda Tele Santana. Aqui é moda, tá? Então está correta, eles querem agora a errada. A entrada da casa, ao lado da casa, com crase então, né? Havia um aviso, volte sempre. Correto, porque dá para trocar por ao. Letra C, o atleta manteve-se à distância de 100 metros rasos. Agora está certo, porque diz de qual é a distância. Distância de 100 metros rasos. Então essa está correta. Não fiz referência àquilo. Tem crase também. Quando der para substituir aquilo por a isto, o aquilo vai ter crase. Aquilo, aquele e aquela. A isto, a este ou a esta. Vai crase. Depois de tantos dias velejando, chegamos à terra. Não pode ter crase por essa regra que eu acabei de mostrar para vocês. Casa, terra e distância só tem crase se for determinado. Como não diz ali de quem é a terra, não pode ter crase. Essa é a resposta correta. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das frases abaixo. A decisão trouxe novamente à tona, trouxe ao lado... Deu ao, tem crase. A discussão sobre crescimento da economia. Mas daqui a alguns meses, de jeito nenhum, porque meses é masculino, e o a está no singular e meses, ou alguns meses está no plural. A no singular, palavra no plural, não há crase nem a pau. De jeito nenhum, tá? Então, como a está no singular e alguns meses no plural, não tem. A economia voltará a crescer. Não existem dados conclusivos sobre perdas de crescimento, ligadas exclusivamente à questão econômica, ligadas exclusivamente ao modelo econômico. Então, essa tem crase. Primeira com crase, segunda sem crase, terceira com crase, resposta letra A. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto à concordância nominal. Não serão necessários estes remédios. Estes remédios masculino plural não serão necessários masculino plural. Portanto, a letra A está perfeita, mas eles querem a errada. Não é permitido a presença, essa está errada, porque permitido é um particípio, o particípio tem que concordar com o substantivo. Como presença é um substantivo feminino, eu tenho que escrever não é permitida a presença, então essa está errada. Letra C, ela está meio preocupada, perfeito, gente, esse meio é um advérbio. Por que ele é um advérbio? Porque ele está modificando um adjetivo, preservada. Quem modifica adjetivos
são os advérbios. E advérbio é invariável. Advérbio não tem feminino, não tem masculino, não tem singular, não tem plural. Então está correta, meio preocupado. Convidei bastantes pessoas. Pode parecer bem estranho para algumas pessoas esse bastantes, mas está correto. Esse bastantes aqui é um adjetivo. E como é que a gente sabe que ele é adjetivo? Porque ele está modificando um substantivo, pessoas. Quando o adjetivo modificar o substantivo, ele vai variar, porque ele é adjetivo, e adjetivos variam. Então está certo, bastantes está acompanhado de pessoas. Faz dias e noites frios no Chile. Quando eu tenho um feminino e um masculino, dias é masculino, noites é feminino, prepondera o masculino. Também poderia concordar com o mais próximo, pela regra gramatical. Poderia concordar com noites, que é o mais próximo. Poderia ser frias, mas concordando com os dois, prepondera o masculino. Então, dias e noites frios. Resposta, então, letra B. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta. Estarei ainda hoje com os meus queridos pai e mãe. Correto. Porque se são dois, ó, pai e mãe, eu tenho um masculino e um feminino, prepondera o masculino, tá? Que é o queridos. Portanto, a letra A está correta. B. Ela admirava nele a lealdade e a dedicação, dedicados ao avô. A lealdade é feminino. A dedicação é feminino, então deveria ser dedicadas, né? A lealdade dedicada, a dedicação dedicada. Se eu tenho dois femininos, o adjetivo tem que ser feminino, né, gente? Não tem conversa, tá? Então, a resposta correta deveria ser a letra B. E a letra E também está errada, né? Então, aqui já mais uma questão com duas respostas. Me racha, cara. Temos que optar pelo caminho e pela vida mais harmoniosa. Tá certo? Aí eles vão dizer assim, tá, mas o caminho e a vida, o caminho é masculino, vida é feminino, não deveria ser masculino plural, mas como eu disse, pode concordar com o mais próximo é vida. Então tá certo colocar harmoniosa aqui, concordando com vida. Fizeram bastantes perguntas sobre o resultado da prova, correto? Esse bastantes é um adjetivo que está modificando perguntas, vai para o plural. Na letra E é proibida a entrada. Aqui não, né, gente? Porque o proibido só vai ter feminino se tiver um artigo feminino. Se fosse a proibida a entrada, aí sim, mas teria que ter o artigo a. Como não tem, está errado. Então a resposta é a letra E, mas a letra B também está errada. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta. Os formandos estavam bastante emocionados, certo? Emocionados, masculino plural, porque são os formandos. Correto essa aí, tá? E o bastante é um advérbio, portanto não varia. Encontramos caídas o livro e a caneta. Não, né, gente? Porque se é o livro e a caneta, um feminino e um masculino, deveria ser caídos e não caídas, tá? Essa, então, é incorreta. Ela ficou meio triste com as despedidas. Correto? Esse meio aí é um advérbio que está modificando o adjetivo triste. Se o meio é advérbio, ele não tem feminino, não tem plural. É meio mesmo. Mesmo as palhaçadas não alegravam a menininha. Está certo, porque esse mesmo é um advérbio. Eu posso trocar por realmente. Realmente as palhaçadas não alegravam a menininha. Quando ele for o mesmo, for igual a realmente, ele é um advérbio, e se for advérbio, não varia. Obrigada, disse ela ao namorado, a menina, né? É bastante educada aqui, e além disso usa a língua portuguesa corretamente, porque mulheres devem agradecer dizendo obrigada e homens devem agradecer dizendo obrigado. Resposta, então, letra B, porque é a incorreta. Creio que haverá muitas decepções, porque haverá, gente, verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou fazer, é impessoal. Se ele é impessoal, quer dizer que ele fica sempre no singular. Tá? Então, esse haverá no singular, porque muitas decepções não é o sujeito, é o objeto direto. O verbo haver tem objeto direto, ele não tem sujeito. Tá? Haverá muitas decepções, pois espalharam, alguém espalhou, o sujeito é indeterminado, então o verbo fica no plural. Espalharam boatos, por isso a resposta é a letra A. Os substantivos compostos estão incorretamente pluralizados em... Bom, eles querem a errada aqui, né, gente?
Porta-bandeiras está correto, porta é verbo, bandeira é um substantivo, vai para o plural, então correto. Bons dias, bom é um adjetivo, dia é substantivo, ambos têm plural. Bons dias está correto. Vice-presidente está correto, presidente é um substantivo, vai para o plural. Vice é prefixo, não tem plural. Então a letra A está perfeita. Letra B, abaixo assinados. Abaixo é um advérbio, não tem plural. Assinados é um adjetivo, tem plural. Então está correto abaixo assinados. Grã-duquesas, correto também, tá? Grã não tem plural por se tratar de um prefixo, mas duquesas tem, né? Vai para o plural. Tic-tacs, por se tratar de uma palavra onomatopaica, que, digamos assim, imita um som da natureza, né? Tipo toque-toque, algo assim, né? Bem TV. Só o último elemento varia, então tic-tacs está correto. Salários família está correto, porque salários família é um tipo de salário. Sempre que o segundo for um tipo do primeiro, só o primeiro varia. É tipo bananas maçã, navios escola, né? Tipo isso. Está correto, então. Gentis homens, perfeito. Gentil, adjetivo, gentis. Homem, substantivo, homens. Os que variam vão para o plural. Joões, ninguém está certo, porque o plural de João é Joões, por mais esquisito que pareça, mas é isso mesmo por se tratar de um substantivo. Já ninguém não tem flexão para o plural, então está correta a letra C. Letra D, bombas relógio, é como salário família. Bombas relógio é um tipo de bomba, então só o primeiro varia, correto. Peixes espadas, assim, a norma culta diz que o certo seria peixes espada, porque o segundo determina o primeiro. Mas algumas gramáticas, Celso Cunha, etc., dizem que essa concordância é facultativa, que pode ser bananas maçã e bananas maçãs. Então aqui eles seguiram essa possibilidade. Peixes espadas, em tese, estaria correto. Apesar de que contraria as palavras anteriores, né? Mas vá lá. Alto-falantes, alto aqui é um advérbio, não varia. A falantes é adjetivo, varia. Capitães-mor pode ser, porque capitães-mor é um tipo de capitão, portanto, é possível deixar assim, tá? Boias frias, boia, frias não, porque boia é um substantivo, tem que ser para o plural, então certo seria boias frias. E navios escolas é aquele caso que eu falei para vocês. A norma culta diz que só o primeiro varia no caso de o segundo ser um tipo, mas algumas gramáticas dizem que pode variar ou não. Então eles seguiram essa possibilidade nos casos anteriores, a gente pode seguir aqui. O erro, o grande problema aqui na letra E é boia frias mesmo. Levando em consideração a norma culta da língua portuguesa, qual frase está totalmente correta? A letra A já está errada, né, gente? Certo? Seria vendem-se casas. O verbo vender vai para o plural porque tem o pronome apassivador se. Então, casas é o sujeito, assim como alugam-se apartamentos, vendem-se apartamentos. A letra A está errada. Os óculos da menina é de aumento, é errado. Como os óculos é sempre plural, tudo que estiver acompanhando vai ter que ser plural. Os óculos da menina são de aumento. Errada a letra B. Não gosto de fofocas, não quero saber o que Cicrano falou de fulano. Muita gente fala ciclano, né? Mas o certo é assim, gente, ó. Cicrano, esse é o certo. Essa letra C está totalmente correta, não há nenhum erro. Então, essa é a resposta correta. Fui a Porto Alegre passar minhas férias. Errado por quê? Porto Alegre, assim como outros municípios, ou todos os outros municípios, não é feminino. Só se torna feminino se eu disser uma característica. Fui a Porto Alegre do pôr do sol. Aí sim. Aí passa a ser feminino. Mas se só for só Porto Alegre, só Capão da Canoa, só Goiânia, só Rio de Janeiro, não pode. Por quê? Porque nenhum município isolado é feminino. Todos eles são invariáveis, eles não são nem femininos nem masculinos, tá? Então não pode ter crase. Abre você o livro, por favor, na página 5. Primeiro tem um erro de vírgulas aí, né? Porque o por favor deveria estar entre vírgulas. E segundo, o certo é a com crase, página 5 e não na página 5. Resposta, então, letra C. Depois da solene promessa real, autoridades menores juraram dezenas de vezes na mesma direção. Juras nunca honradas. Aos primeiros sinais de alívio, em geral produzidos por eventos aleatórios, não resistimos à tentação de esquecê-las. Caso a palavra autoridades fosse passada para o singular,
quantas outras alterações deveriam ser feitas para manter a correção do período. Não é uma questão muito comum em provas da Legale. Outras bancas colocam sempre, tipo a Fundatec, por exemplo. A Legale coloca às vezes. Nesse caso aqui, gente, veja que eles estão dizendo quantas outras palavras. Se são outras, não conta a expressão citada, tá? Então, a autoridades não vai contar. Vamos fazer a frase de novo. Depois da solene promessa real, autoridade não conta, menor é a primeira, jurou é a segunda, dezenas de vezes na mesma direção, juras nunca honradas, aos primeiros sinais de alívio, em geral produzidos por eventos aleatórios, não resistimos à tentação de esquecê-las. Só duas. Resposta, então, letra B. Leia o trecho a seguir extraído do texto. Contrariando muitos, talvez mais sofisticados do que eu, gosto de quaisquer dessas datas oficiais. Caso a palavra datas fosse substituída por data, quantas outras palavras no texto, de novo, ó, outras, tá? Não inclui a palavra data, no texto deveriam sofrer ajustes para fins de concordância. Contrariando muitos, talvez mais sofisticados do que eu, gosto de qualquer, o qualquer já muda. Dessa é a segunda, data oficial é a terceira. Caso a palavra datas fosse substituída, bom, então só 3 palavras, resposta letra B.